O assunto agora são as Olimpíadas do Conhecimento. Com ele, que já foi professor de física, trabalhou em incubadora e é um verdadeiro entusiasta do ensino. Professor Osimar Pereira, por gentileza, tudo bem? Tailândia, Bem, afinal, conta pro pessoal o que são as Olimpíadas do Conhecimento e como elas surgiram. Então, as Olimpíadas do Conhecimento, elas começam com as Olimpíadas de Matemática, inclusive, né? Então, elas começaram, né, isso daí no virada do século XIX, né? Então, lá para 1800, por aí, quando as escolas, né, começam, né, a educação de massa, né, começa a ser implantada, principalmente na Europa. E aí o estudo, né, começa a ser algo sistemático, muitas pessoas, com muitos estudantes, né, se envolvendo. Começam a surgir as competições. E aí essas competições elas foram se expandindo, né? Então as Olimpíadas começaram para todas as áreas, né? Então matemática, física, astronomia e tudo. E aqui no Brasil a coisa, né, começa lá para 1960, 1970 que essas Olimpíadas começam a acontecer. E hoje, essas Olimpíadas em geral, né, para se diferenciar das Olimpíadas clássicas na área esportiva, né, que são as originais, e elas começaram a receber esse nome, né, de Olimpíadas do Conhecimento, né. O interessante é que as Olimpíadas elas são muito contagiantes, porque o jovem gosta de desafio. Gosta de competir. Então, isso daí, desde as crianças, ele é muito arraigado, né, no ser humano. Eu coordeno aqui no Brasil que é uma Olimpíada organizada foi criada na França, é uma Olimpíada que foi criada justamente para a participação de países da França, da Alemanha e da Itália, numa região de fronteira. E, ao contrário da maioria das Olimpíadas em que os estudantes participam individualmente, ela é totalmente diferente das outras. Por quê? Porque a classe participa. E aí o que acontece? Toda a classe, ela precisa se organizar para poder saber como é que ela vai fazer a prova. Porque você tem um X número de questões, tem um tempo, e não dá para todos fazerem todas as questões. Então, é toda uma estratégia de guerra ali naquele tempo, quem faz o quê. Planejamento e tudo mais. E os estudantes gostam muito disso, porque todo mundo é importante. Tem uma questão de língua estrangeira, por exemplo, que ela vem em 4, 5 idiomas. Aí os estudantes têm que escolher um idioma, por exemplo, francês, ou inglês ou espanhol, que é mais comum. Ele entender a questão naquele idioma, responder naquele idioma, né? Então, é uma Olimpíada muito dinâmica. E os desafios das Olimpíadas hoje? Hoje, nós temos milhões de estudantes participando em Olimpíadas de diversas áreas diferentes, muitos estudantes, só que muitos estudantes ainda participam da maneira como eles fazem as provas em geral. Eles estudam na véspera. Ou então eles ficam esperando, né? Uma aula para a Olimpíada, que nem o caso do Enem, né? Tem aluno que quer aula para o Enem. Não existe aula para o Enem. Ele tem que se preparar. O Enem vai avaliar como uma Olimpíada o que ele sabe. Então, obviamente, você pode ter um reforço, você pode ter materiais para você fazer uma revisão, fazer um aprofundamento, ajudar no preparo. Mas você não tem uma coisa especial. Uma aula específica. Né? Olha, essa daqui é a aula do Enem. Não, ele abre um livro e está se preparando para o Enem. E para a Olimpíada é a mesma coisa. Então, um grande desafio é justamente fazer com que os estudantes se envolvam, né, de alma, né, de forma natural, mas espontânea, sem desequilíbrios, né? Porque é interessante que os estudantes eles não fiquem focados só numa coisa, né? Então, é importante que ele continue estudando as áreas em geral, fazendo as atividades esportivas, tendo vida social, dormindo, essas coisas, a vida normal, e só que com mais qualidade e foco. E a Olimpíada ensina isso. O outro é com os professores. Muitos acham que é mais trabalho para ele. E, na verdade, não é, porque ele não tem que montar aulas para ficar... Não, a Olimpíada desenvolve autonomia. E isso, inclusive, um estudante que vai se preparar para o Enem ou qualquer outro exame, o importante é ele ter essa autonomia, até para a vida em geral, né? Claro. Dá para você fazer as coisas só com alguém manda, ou alguém te puxa, né? Você tem que ter essa autonomia. E o interessante do Matemática Sem Fronteiras, né, é o aspecto colaborativo. E aí, você estudando com outros, fica mais gostoso. Você te estimula, te motiva, isso é muito Então, você tem um lado social, tem todo do processo. Então, se você tem dúvida, você vai ter um colega que vai poder ajudar você a tirar aquela dúvida, ou procurar
a resolver juntos e tudo. E como está o mercado de trabalho para quem gosta de matemática e quer viver dela? Quando a gente fala em matemática, as pessoas pensam em ser matemático. E, obviamente, né, você ser um pesquisador em matemática, trabalhar em instituições só com pesquisa de matemática, é algo que tem nichos, né? Você não tem uma limitação. uma limitação, né? O Brasil mesmo tem aqui do lado, né, o Instituto Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, que é federal, né? O INPA tem um centro de renome internacional, né? Então, você tem centros desse no mundo. Obviamente, não tem vaga para todo mundo, né? Então, um matemático que queira trabalhar num grande centro, ele tem que ser muito bom. Mas uma pessoa com formação em matemática, ela tem um mercado de trabalho muito grande, muito grande. Então, ele não precisa querer seguir uma carreira de pesquisa nesses nichos como eu falei. Existem os campos tradicionais, que é trabalhar na área de programação, né? Então, a área de computação precisa de matemáticos. Então, qualquer área que você tenha de hoje tecnologia precisa de bons matemáticos. A área educacional é uma área que cada vez se solidifica mais e os professores de matemática, eles têm que ser muito bons matemáticos, né? Então, ele tem que saber passar essa paixão, ter a didática toda, mas ele tem que ter um conhecimento muito profundo. E na indústria, nos bancos, o lugar onde há muitos matemáticos são nos bancos, porque você precisa, né? Hoje, tudo envolve uma área computacional, né? Envolve tudo que você vai fazer, geralmente tem um aspecto de automação, tem toda uma parte de informação que é a base do que você vai desenvolver, e nesses sistemas os matemáticos são muito valorizados. Professor, já vi que você é expert em Olimpíada, mas eu quero saber se você já participou de alguma Olimpíada como competidor. Eu sabia que você me ia perguntar isso. Toda a minha vida de estudante, eu fugi de competições. Isso em todos os sentidos, né? Então, se você tiver uma fila, né? Alguém estiver distribuindo a bolacha mais gostosa na escola, e a criançada fizesse uma fila, eu ia lá, pegava banana, outra coisa assim. Eu sempre fugi de competição. Mas na época que eu estudava as Olimpíadas, só existia a Olimpíada de Matemática, ela não era muito bem trabalhada, então, às vezes você nem sabia, eu fui convidado para participar de prova um ano, então, isso na escola toda, né, todo o período que eu estudei, só uma vez em que eu participei, depois nem fiquei sabendo o resultado, quem foi, quem não foi, então, assim, era tratado de uma forma com muito desleixo. Eu não tive a oportunidade de participar dessas Olimpíadas, né, no passado, por esses motivos, né? Você pode dar alguma dica para quem está se preparando para o Enem? Então, a dica que fica assim, que nos sites das Olimpíadas existem um farto material sobre todos os campos da matemática nos mais diversos níveis. Então, se o estudante tem uma deficiência, ele vê, olha, eu não estou muito bem em geometria, ou porcentagem, ou progressões, ou não sei o quê. Então, o que ele faz? Nesses sites, ele vai acessar, né, aquele conteúdo específico, e aí ele vai poder se aprofundar por ali para poder entender a base daquele conteúdo que vai ser importante. Muito obrigado pelas dicas e pelo bate-papo. Obrigado mesmo pela sua presença.